Aqui na nossa igreja, revendo muitos irmãos queridos, revendo o missionário Mateus, a missionária Sara, pastor Marcos, a irmã Elisângela, Juliana, Joalisson, enfim, toda a nossa família. Estou muito feliz em poder retornar aqui. Mateus, cadê o Mateus? Tá lá. Tá aqui, tá lá. Amados irmãos, vamos então meditar sobre a palavra do Senhor essa noite. Eu quero ser breve, objetivo. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia em dois textos. Primeiro texto, Lucas capítulo 4, versículo 14, a partir do versículo 14. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito pelo evangelista Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 14. Depois vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Tá bom? Repetindo. Primeiro texto, Lucas capítulo 4, a partir do versículo 14. Lucas 4, 14. Depois, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Texto, Lucas capítulo 4, a partir do versículo 14. Diz assim: Então, pelo poder do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, sendo o seu costume, na sinagoga. Levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na congregação estavam olhando para ele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Vamos ler o segundo texto? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém, meus irmãos? Vamos prestar atenção nesses dois textos por 15 minutos. Lemos textos missionários. Estamos hoje em uma conferência onde temos muitos missionários. Afinal de contas, toda pessoa que crê no Senhor Jesus, toda pessoa que declara, que diz que Ele é o Salvador da sua vida, de fato é um missionário. Nós não precisamos de uma credencial, nós não precisamos de uma autorização dos superiores, nada disso. Todas as vezes que nós olhamos para a cruz, reconhecemos que ali está o centro da nossa vida, reconhecemos que o Salvador derramou sangue inocente e puro para nos salvar, nós somos filhos dele, somos de fato ovelhas do seu rebanho e também somos missionários. Cadê os missionários? Tem missionário aqui essa noite? Cadê os missionários, as missionárias? O texto que nós lemos de fato é um texto muito missionário. Ambos os textos, tanto de Lucas quanto o texto de Atos dos Apóstolos. Sabemos muito bem que Atos dos Apóstolos é o livro da formação da igreja. E de fato, a igreja do Senhor Jesus aqui na terra começou com missões, tem origem missionária. De fato, a essência da igreja nos dias atuais continua sendo a obra missionária. Sabemos que a obra missionária existe para que outros conheçam a mensagem da cruz, entendam a salvação e também glorifiquem e adorem a Deus como nós adoramos. É por isso que nós fazemos a obra missionária, para que outros saibam a razão que nós vivemos, a razão da cruz do Calvário e também adorem ao Criador como nós adoramos. É por isso que existe a obra missionária, para que outros também possam adorar ao Criador. E quando nós lemos Lucas, nós vemos muitas informações interessantes. Lucas de fato era um médico e ele também tinha uma paixão pela matemática. Quando nós lemos o Evangelho que Lucas escreveu, nós vamos ver números, vamos ver valores, vamos ver cálculos, vamos ver de fato Lucas mostrando um pouco da sua paixão que era pela matemática. Mas também Lucas, além de médico e um apaixonado pela matemática, também tinha habilidades com o direito, com a advocacia. Os dois livros que nós acabamos de ler, de fato, hoje está dividido para nós, mas antigamente, quando Lucas escreveu, era apenas um único livro.
O livro, de fato, tinha na época o objetivo de fazer a defesa do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, todos nós conhecemos. Abaixo do Senhor Jesus, foi um dos grandes missionários que a igreja teve. No mundo antigo, ele praticamente esteve em todas as partes da terra, região do Mediterrâneo, lá do outro lado do mundo. Então, para o mundo antigo, Paulo, de fato, esteve em todas as partes do mundo. E por ele estar pregando a mensagem da cruz, e a gente sabe que quando a mensagem é pregada, ela não volta vazia, de fato ela gera um efeito, ela transforma, ela faz a diferença. Paulo estava arrebatando multidões, estava gerando movimentos, estava plantando igrejas em várias partes do mundo antigo, e isso gerou, de fato, uma espécie de inimizade com o Império Romano da época. Paulo foi preso e chegou a ser considerado inimigo público de Roma. E por conta disso, foi preso, por várias vezes fez a sua defesa, e quando estava na reta final, a ponto de receber a sentença final, que era a pena de morte, Lucas, entendendo a gravidade da situação de Paulo, começou a escrever o que nós hoje sabemos que é o Evangelho e que é o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas começa o Evangelho falando do nascimento do Senhor Jesus e termina Atos dos Apóstolos falando, de fato, do naufrágio de Paulo quando estava viajando, até ele chegar em Roma e ficar preso. Agora, o que me chama a atenção, amados irmãos, é que desde o começo de Lucas até o final de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver muitos princípios, fundamentos voltados à obra missionária. E nessa noite, de um jeito breve, eu quero compartilhar com os irmãos princípios da obra missionária. Temos um tema que é muito bonito e muito forte, nós vamos falar dele também. Mas eu queria, de fato, falar sobre os princípios da obra missionária. Princípios é aquilo que principia, que vem antes. E eu gosto do conceito de que princípio é direção, caminho. As direções da obra missionária, os caminhos da obra missionária. E o texto de Lucas começa falando para a gente que o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito Santo para a terra da Galileia e depois para Nazaré. E lá ele fez muitas coisas, nós lemos e nós vamos falar detalhadamente daqui a pouco. E ele fala que ele estava, de fato, pelo poder do Espírito Santo na Galileia e em Nazaré. Ele anteriormente estava passando pelo deserto, havia sido batizado nas águas pelo primo dele, o profeta João Batista. Pelo próprio Espírito Santo foi levado ao deserto para ser aprovado. Quando foi aprovado no deserto, foi levado pelo Espírito Santo a Galileia e depois para Nazaré. Galileia para nós hoje seria uma espécie de província, uma espécie de estado, unidade da federação, uma área, uma região maior. E Nazaré já era uma cidade. E lá estava o Senhor Jesus, naquela área, naquela região que na época era uma área rejeitada, uma área desprezada, principalmente em Nazaré, por conta da pobreza, por conta, de fato, da miséria que estava tomando conta de Nazaré. E lá o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito Santo. Aqui nós aprendemos o primeiro princípio missionário, de que a obra missionária acontece no poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus não foi para Nazaré porque sentiu saudade da sua infância, não. Ele não foi para Nazaré porque recebeu um convite para estar numa reunião de família, não. Ele não voltou para Nazaré porque sentiu saudade da comida, da culinária, porque ficou nostálgico ou com saudade, nada disso. Foi levado para Nazaré no poder do Espírito Santo. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, o próprio Senhor Jesus, quando estava voltando aos céus, liberou uma palavra para os discípulos, uma promessa: eu vou subir, mas virá um outro igual a mim, e no poder deles vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até nos confins da terra. O Senhor Jesus, o maior missionário que encontramos na Bíblia em toda a história da humanidade, está ensinando para a gente que a obra missionária, o missionário precisa depender do Espírito Santo. A obra missionária acontece no poder do Espírito Santo. O problema é que muitos de nós temos dificuldades e achamos e acreditamos que a obra missionária acontece com a força dos nossos braços, com a habilidade das nossas mãos, com a nossa inteligência. É claro que isso tem participação, mas, em primeiro lugar, a obra missionária acontece no poder do Espírito Santo. Há um tempo atrás eu estava no Rio Madeira, construindo uma igreja ribeirinha. Preste atenção nisso. Foi 2024. 2023 nós tivemos uma seca histórica aqui,
Então os rios para lá estavam voltando. Muitos peixes morreram. E nós estávamos lá já há mais de 30 dias construindo uma igreja ribeirinha. Eu já estava vindo de uma rotina muito intensa, muitas batalhas, uma série de coisas, e não estava me alimentando direito. Então nós estávamos lá trabalhando, e até que em nenhum daqueles dias, um final de tarde, a igreja estava começando a ser coberta, já estava com os esteios, né, vale, estava faltando fechar apenas as paredes, e a gente estava colocando a cobertura. Recebemos uma visita no final da tarde de moradores, vizinhos da comunidade vizinha. E eles ficaram sabendo que nós estávamos lá e convidou a gente para ir lá na comunidade deles conhecer. E nós estávamos cansados, não estávamos nos alimentando direito, mas fomos para lá. Encerramos o dia cedo, nos preparamos e fomos para lá. 1h15 mais ou menos, subindo o rio. Chegando lá, fomos recebidos pela liderança da comunidade. Nos recebeu muito bem, conversamos, nos apresentamos, falamos o que estávamos fazendo na comunidade vizinha. E o líder da comunidade pediu para que nós fizéssemos um culto naquela noite. Pedir para o missionário fazer culto. Interessante, né? É presente, mas foi o que aconteceu. E nós estávamos lá, só que começou a chover. Não tinha igreja da comunidade. A sede, o local das reuniões, não tinha cobertura. E as casas eram pequenas e tinha bastante pessoas. Então o líder da comunidade disse para a gente: olha, tem um lugar que tem cobertura, mas eu não sei se vocês vão fazer o culto lá. Ele apontou, era um bar. Não tinha sede, não tinha igreja, não tinha casa grande, vamos fazer o culto no bar. E fomos para lá para o bar fazer o culto. Começamos a louvar o Senhor, fizemos orações, e foi me dada a oportunidade para pregar. Eu estava pregando sobre o novo nascimento. Alguém falou sobre isso hoje? 3,16, né? A história de Nicodemos. Quem foi que falou? Uma missionária aí, né? Estava pregando sobre João 3,16, o novo nascimento. Estávamos pregando, só que a minha mente não estava no lugar. Eu já estava muito cansado. Depois eu conversei com um amigo terapeuta, ele disse para mim: olha, você estava desencadeando a depressão. Eu estava pregando, não estava prestando atenção em nada, estava falando o que vinha na cabeça. E quando eu falei, terminei, perguntei aos irmãos, às pessoas que estavam lá: quem quer nascer de novo? Quem quer ser regenerado? 8 pessoas levantaram a mão, foram lá na frente do bar onde a gente estava pregando e confessaram Cristo como Salvador de suas vidas. Por que eu estou contando isso daqui? Para dizer, lembrar o princípio missionário, de que a obra missionária acontece somente no poder do Espírito Santo. Um pregador desnutrido, depressivo, pregando com a mente longe, e mesmo assim a mensagem da cruz, a regeneração, tocou o coração de 8 pessoas, e naquela noite chuvosa dentro de um bar, reconheceram o senhorio de Cristo, entregaram suas vidas a Cristo, porque o Espírito Santo estava naquela noite dentro daquele bar, tocando os corações e confirmando a mensagem pregada. Assim é na nossa vida, amados irmãos. Nós dependemos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Burrice e ignorância é a nossa quando achamos que não precisamos dele, que não dependemos dele, que a obra missionária é ativismo, onde nós apenas precisamos planejar, onde apenas nós precisamos de recursos, onde apenas nós precisamos de inteligência, onde apenas precisamos do eu de nós e não dele. Então que nessa noite viemos a guardar esse princípio missionário no nosso coração, na nossa mente, e nos lembrarmos que dependemos do Espírito Santo para fazer a obra missionária. Precisamos do Espírito Santo para testemunhar sobre Cristo às pessoas que estão lá fora. Precisamos e dependemos do Espírito Santo para viver, para ministrar, para ir, para vir. Precisamos e dependemos do Espírito Santo para fazer a obra missionária. Levanta a mão aí, dá um glória a Deus, diga bem-vindo mais uma vez ao Espírito Santo, declare a sua dependência total a Ele, declare de fato que você precisa dEle, de fato comece a pegar esse princípio e aplicar no seu ministério e na sua vida espiritual. E a história continua, depender do Espírito Santo, princípio missionário. E o Senhor Jesus chega lá